Essa é a página Caminhos Cruzados. Nós estamos aqui a fazer a live. O tema é a quarta revolução industrial, conforme eu estava a dizer. Obviamente que para chegar no 4, nós temos três revoluções que antecedem a quarta. Nós estamos a falar da primeira, onde a caracterização dessa primeira tem a ver com a mecanização, onde vai ser inventada a máquina a vapor. Depois, a segunda, né, a segunda revolução industrial, penso que vai ser caracterizada pela aparecimento da eletricidade na Alemanha, carro, não me engano, na Alemanha, os veículos, a automação, sim. e temos a terceira que eu vou deixar aqui para o meu. Yeah. A terceira é o surgimento dos computadores, né? A que é caracterizada como a revolução digital. Exatamente. A era da informação. Da informação, sim. Os computadores, né? Internet, isso aí. Agora, Peter, se observares bem, todas as revoluções, atenção que ainda não chegamos na quarta, desde a primeira até a terceira, todas elas foram constituídas pelo aparecimento das máquinas. Exato. Ou seja, as máquinas começaram a tomar lugar, começaram a ganhar espaço, né? Exatamente. O que era produzido apenas pela manufaturação, agora as máquinas começaram a fazer. Ou seja, do ponto de vista da produção, a produção ganhou maior, vamos assim dizer, eficiência, né? Extensão, né? É isso aí. Por quê? Com o uso da força humana se fazia, mas a quantidade do produto, de acordo à procura, não era aquela. Então, por meio das máquinas, não é? A produção, houve um aumento exponencial da produção. Houve um aumento exponencial da produção. Claro, isso foi positivo? Claro que foi positivo. E também foi negativo. É isso aí. O problema são os efeitos colaterais, né, que isso trouxe para a população do século XVIII, do século XIX, né, e do século XX também. Então, Sayonara, tens alguma coisa aí, alguma consideração a dar? Nós estamos aqui a fazer essa viagem, né, da primeira revolução à terceira, para entrar para a quarta. Então gostaríamos também de ouvir. Sayonara? Olha, já que a Sayonara não entra, há uma questão ali. Nós já falávamos sobre a questão dos efeitos colaterais, né? Mas temos que olhar, é necessário, vamos procurar ser o mais coerente e honesto possível. Claro que com o surgimento das máquinas, houve vamos assim dizer, houve um resultado positivo, houve sim, não é? Produzia-se em maiores quantidades, né? E essas quantidades eram suficientes para suprir as necessidades das pessoas, mas só que os verdadeiros efeitos dessa revolução industrial não foi tão significativo assim para a população, para as massas. Foi para as elites. Quem eram as elites? Aqueles que detinham as máquinas. E nem todos tinham as máquinas. Quem podia conceber as máquinas? Quem tinha o poder de aquisição das máquinas? As elites, isso é, aqueles que tinham um poderio financeiro, os magnatas. Agora, como é que os pequenos empresários, pequenos produtores tiveram que se virar? Eu até gostaria de tocar num ponto que eu já estava aqui a falar, sim, sobre a questão da desigualdade social. Yeah. Ela gerou riqueza, mas gerou desigualdade social. Século XVIII. Exatamente. Século XVIII. E depois também tem a questão do trabalho esforçado. Sim. Várias horas de trabalho. Sim. Né? Yeah. Então, e essas várias horas de trabalho teve repercussões bastante negativas. Por que razão? As horas de trabalho não tinham nenhum significado para os trabalhadores. Na altura essa questão de direitos humanos do século XVIII, assim, era um sonho, mas já tinha assim alguns sinais. Por que razão? Estás a ver quando, por exemplo, uma das coisas que espoletou, Peter, a Revolução Francesa, é esse mambo mesmo.
mambo. Não, pessoal. não, não. Estamos em Angola, então, Yeah. os brasileiros usam tantas expressões. Uma das aí. coisas que deu força à Revolução Francesa é isso, é a Revolução Industrial. Vai falando, meu. Yeah. Por que razão? Quando a Inglaterra começou a construir as primeiras máquinas, né, que tinham como objetivo, uma delas, por exemplo, se eu posso aqui dizer, tinham como objetivo a fabricação de tecidos. Ok. O rei Luís XVI da França começou a importar, o rei Luís XVI da França começou a importar tecido da Inglaterra. Ok. Preste atenção, Peter. Começou a importar tecido da Inglaterra. Os pequenos produtores da França perderam receitas com isso. Por quê? Porque o rei está importando tecidos, né, para fazer roupa da Inglaterra. Agora, os pequenos empresários perderam o poderio de produção. Por que vamos produzir em maior quantidade se a burguesia, se a elite está a importar produto da Inglaterra? Logo, vamos ter que reduzir a produção. Reduzir a produção implica necessariamente diminuir a força de trabalho. Exatamente. Diminuir a força de trabalho implica necessariamente pessoas desempregadas. Né? Pessoas desempregadas implica fome, falta de pão. E crise social. Crise social, revolta. Por quê? Revolta contra quê? Contra o rei. Não há pão, vamos agora ao Palácio de Versalhes. Assim, pessoal, estou falando da Revolução Francesa. Bora, não. Vamos então invadir o Palácio de Versalhes, porque enquanto nós estamos aqui a morrer com fome, o nosso rei está sempre com a barriga cheia. Daí os pequenos empresários, pequenos produtores estavam já perdendo o poderio de produção, né? E poder fazer financeiro, tinham que fazer né? alguma coisa. Daí então que do ponto de vista político, né, o conflito, vamos dizer, começou a se tornar cada vez mais acirrado, né, entre a monarquia e a burguesia, vamos assim dizer, os pequenos empresários. Então, mano, daí então que esses empresários se uniram. Aqui vamos colocar uma personagem bastante importante, que era um político de gema na França, que é o Robespierre. Ok. Robespierre é o cara que deu corpo à Revolução Francesa. Porque, não, olha, isso é contra os direitos humanos. A atitude do rei está colocando em causa a estabilidade social. Logo, nós temos que fazer alguma coisa. Então eles vão invadir o Palácio de Versalhes. Na verdade, não era só questões econômicas, havia também questão nacionalista. Por que razão? Porque o rei Luís XVI casa com Maria Antonieta, que é suíça, ela não é francesa, percebes? Logo, então, quer dizer, todo o nosso pão está aí para a Suíça. Logo, a gente tem que lutar. Temos que lutar. Exato. Temos que A questão lutar. do nacionalismo Exato. bem antiga. É bem antiga. Então, daí você vê que falando, Marco, vai falando. até aqui dá para perceber claramente que esses são os efeitos colaterais devastadores da primeira revolução. Então, Peter, olha só, se a primeira revolução fez com que o número de desempregados no século XVIII aumentasse, achas que vai ser diferente na segunda? Não. Claramente que não. Nem pode. Não vai ser diferente na segunda, Nem não pode. vai ser diferente na terceira e muito menos não vai ser diferente onde? Na quarta. Quarto. Então nós Agora, aqui entramos. a minha para- pergunta é a seguinte. Sim. O que é a quarta revolução industrial? Vocês que são três categorias. São três categorias. A primeira é primeira, física, né? física. A segunda é digital, Digital. e a terceira é biológica. E aqui o tema é biológica. E Mas por que tem? não, tranquilo. Vamos para a física. Para a física já tem um porquê. Porque, cara, os motoristas de caminhões, por exemplo, vão perder emprego. Os motoristas, né? De carros mesmo, vão perder emprego. De uma Mas forma geral. essa não é, como é que eu digo? Vão perder emprego por causa dos veículos autônomos. Sim, exatamente, mas esse processo não acaba sendo natural, tendo em conta que a cada revolução industrial, a cada geração vai surgindo novos empregos e alguns empregos antigos vão deixar de existir naturalmente. Não, assim, quando tu falas natural, quem provoca essa naturalidade? Assim, quem define que a coisa seja assim natural? Eu poderia falar necessidade.
tipo, em função do contexto que a gente está, esse contexto poderá definir certas necessidades. E essas necessidades poderão gerar novos empregos e outros empregos entram em desuso. Não sei se acaba. Não. Embora aqui. Tranquilo. Essa é uma visão capitalista. É uma visão. E geralmente. Não, claro. Essa é uma visão capitalista, só uma visão. Não que o Peter seja em si. É uma visão capitalista porque a visão capitalista ela não tende a refletir sobre a humanidade. Exatamente. Ela olha para lucros, não importando os efeitos colaterais, mas o que teremos de lucro? Os efeitos colaterais podemos controlar, tal como o próprio presidente do Fórum Econômico Mundial fala. Não, a globalização é inevitável, mas nós podemos controlar. Mas só que controlar como? Se o mundo está sendo cada vez mais capitalista, tal como você acabou de colocar. Mas não achas que a questão do controle aqui, por exemplo, quando nós todos vamos estar de algum modo numa cadeia global, perdão, numa cadeia global, mas eu queria até dizer social. Ainda bem que você falou isso. Na verdade era para ir, mas não achas que esse controle ele já é efetivo, mas na verdade só não querem transparecer? Não, já é efetivo, já sim. Então vou perguntar sobre qual é a contradição ou qual é o perigo aqui nesse comentário do Klaus? Ok, vejam, por exemplo, vamos pegar lá a questão dos veículos autônomos. Um veículo que não precisa de ser humano para conduzir, assim, do ponto de vista, assim, ter um motorista no volante a conduzir. Isso você relega ao desemprego o indivíduo, certo? O que colocas é o quê? É que esse motorista tem que se reinventar. Sim. Agora, eu te faço uma pergunta, Peter. Quais são os recursos que ele tem à sua volta para se reinventar? Quem detém as maquinarias, os software? É para qualquer pessoa? Onde que não? Estás a perceber? Tem que entrar num outro campo de estudo. Está a perceber? Então, assim como foi na primeira, nem todos tinham poderio para comprar as máquinas, assim tu também estás aqui. O motorista que conduz bem é um profissional de excelência, mas repara que ele perde emprego não por um indivíduo melhor que ele, é por um software, mano. Do ponto de vista moral, a ética, a essência do que é ser humano, que tem sentimento, que fala, que sente, como é que ele fica? Mas não acha que essa questão, por exemplo, quando... Eu estou falando aqui da questão ética da coisa, né? Olhando para o ser humano como uma pessoa, como um indivíduo de valor, né? Agora, vou bater novamente nessa tecla do emprego, porque aqui vou fazer mesmo a questão de ser o advogado do diabo. Sim. Do indivíduo, né? De um camionista, né? Mas poderíamos pegar, por exemplo, de um continente todo, porque a programação, a questão do algoritmo acaba sendo novidade para nós. Como é que o continente, por exemplo, africano, como é que nós vamos rever os africanos, o próprio continente africano, diante dessas dificuldades, não, desse novo paradigma que se avizinha? Assim, pelo menos, conforme o Klaus Schwab coloca no livro, a ideia é que isso seja mesmo global. Exato. Mas a pergunta que se impõe é como, com que dinheiro? De onde vai sair o dinheiro, por exemplo, para esses países emergentes, né? Assim que se fala. Para os países emergentes, né? Obterem essa maquinaria toda. Vai falando, eu estou aqui a controlar, alguma vez vou encostar para cá se há algum comentário de alguém ou da Sayonara. Essa é a questão, como eles vão conseguir? Essa é a questão, como eles vão conseguir? Não, mas eu acho que há um caminho. Endividamento. Sim, há um caminho, endividamento. E o caminho de endividamento vai fazer o quê? E todos esses países que entrarem, que adquirirem esses recursos tecnológicos por essa via, né, estarão reféns a este que vai ceder. Então, a quem vai impor as regras? Aquele que vai ceder. Está a perceber? Mas o meu ponto aqui, é exatamente isso. Peter sabe que eu me preocupo muito com a questão do ser humano. Exato. Assim, será que temos necessidade de enveredar para as máquinas dessa forma? Temos essa necessidade. Não podíamos ficar nos carros. Eu pergunto, Peter, cadê a criatividade do próprio ser humano?
como fica? Mas não, assim, não achas que essa, vou voltar a coisa a repetir, essa é uma questão natural? Não é uma questão natural. Trás, não é natural. Exatamente, não é uma questão natural. O que está por detrás, Peter, eu acho que aqui vamos abrir as coisas. O que está por detrás é interesse de um grupo. Ok? É interesse de um grupo que quer controlar, que quer dominar. Só isso. E já começaram a fazer isso há muito tempo. Já falamos da primeira revolução industrial. É a desvalorização do ser humano, tornando o ser humano cada vez mais dependente das máquinas. E é o que está a acontecer. Parece que as máquinas, ao longo de toda a revolução, Mano Peter, parece que as máquinas estão ganhando vida. Sabe, tem uma fala, desculpa lhe cortar, tem uma fala do Klaus Schwab, onde ele fala que, deixa ler mesmo, deixa ler. Como tu estás ligado muito nessa cena de filme, eu vou só ler aqui um teaser. Eu vou ler aqui um teaser do documentário do Fórum Econômico Mundial, Peter. Enquanto vês o comentário... Está aqui, já encontrei. Vai lá, vai ler. Posso ler? Depois aqui o comentário da nossa mana saiu. Nos filmes que a gente já foi observando por ali, eu fui sempre ligado às questões de símbolos e tal, né? Exato. Você foi sempre ligado à questão de fala. Então eu vou ler essa fala e vai ver o que você, né? Vou procurar ver o que você vai perceber aqui. Exato. É um documentário da FMI, da FEM, Fórum Econômico Mundial, que o Klaus Schwab preside. Veja, ele diz assim: nós estamos nos perguntando o que está acontecendo com o mundo. Tudo está mudando. A primeira ideia de ser humano como conceito natural vai mudar. Nossos corpos serão capazes, ou seja, serão tão avançados que não seremos capazes de distinguir entre o que é natural e o que é artificial. Dentro de nossa própria cabeça está o aglomerado mais complexo de matéria do universo conhecido. Você pode se perguntar: vamos nos transformar em super-humanos? Já vou comentar acerca disso. Tá? Vou só pegar aqui a fala da Sayonara. Sim. Vamos lá ver o que é que ela diz aqui. Essa questão de viver no mato é complicado. Convidam para a live, fica nos comentários. Deixa aqui a ver. Diz o seguinte, abre aspas, Sayonara: acredito que além dos 1000 pontos negativos da Revolução Industrial... Ela disse o quê? Além dos... Vamos lá, pontos. vou repetir. Gostei dessa. Vamos lá. Sim. Acredito que além dos 1000 pontos negativos da Revolução Industrial, poderíamos também... Avança. Não, qualquer pergunta, Eu queria saber da Sayonara por que ela fala 1000 pontos, porque essa fala é muito interessante. Não terminei, vamos lá. Mas avança. Acredito que além dos 1000 pontos negativos da Revolução Industrial, poderíamos também ter em conta, deixa lá ver aqui, ter em conta o resguardar da vida humana. A primeira, acho que é a revolução que ela queria escrever, mas entrou aí de evolução. A primeira revolução industrial surgiu em uma fase em que os trabalhadores reclamavam também por suas condições de vida e excesso de trabalho. Em construções, por exemplo, o homem deixava de executar umas tarefas e entravam as betoneiras. Logo surgiu, né? A necessidade de alguém manusear a betoneira. Os informáticos são frutos da Revolução Industrial, né? E muitos outros profissionais também. Posso pegar também já aqui a fala do Kim. O Kinzo Mendonça Zoadas diz o seguinte: a tecnologia, por mais que seja tão moderna, nunca irá substituir o homem na sua totalidade. O que me chamou a atenção na fala da Sayonara é os 1000 pontos negativos que ela coloca, né? Dá para ver que ela né, tem sensibilidade com a pessoa humana, né, com o ser humano. Isso é muito bom. E as revoluções todas têm como viés simplesmente viés capitalista, né? Somente. E viés capitalista relega ao segundo plano o ser humano.
Mas quando ela fala do homem que vai... Hã? Só capitalista. Diga? Só capitalista. Só capitalista? Você Sim. tem revolução? Não, acredito que só, sim. Assim, quando eu falo só, deixa eu ser aqui honesto, só é dizer do que a ideia que predomina nessa revolução é a ideia capitalista. A história nos mostra isso. Não tem outra coisa. Máquina para aumentar a produção, maior eficiência na produção. Por quê? Porque o ser humano não tem força suficiente para tal. Só que quando a senhora fala de que existe um homem que vai cuidar da máquina, da batoneira, né, para trabalhar. Batoneiras. Pronto, que vai cuidar para trabalhar. É assim, quantos homens trabalharão naquela batoneira? Um homem apenas, né? Um homem apenas. Eu nem sei se isso é. Não, eu também não faço ideia, mas só estou aqui a dar exemplo, tá? A questão, sabe qual é a questão? O outro ponto, atenção que nós estamos nas questões físicas, né? Sim. O outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é a questão das impressões 3D. Das impressões 3D. Já há máquinas, já há impressora 3D que até residência faz. Casa. Então eu pergunto, como ficam os grandes pedreiros, né? Os grandes arquitetos de grandes edifícios, como é que fica? Eles vão ter que se reinventar, como? Vão ter que ir no software. Sim. Será que todos, a minha questão é sempre essa, será que todos terão poderio financeiro para a aquisição dessas máquinas, desse software? Não será gasto mais recursos para formar essas pessoas? Ou seja, a automação, Peter, para ser mais pragmático, a automação dos serviços relega as pessoas ao desemprego. Eu vou trazer isso a título de exemplo, vou trazer esse elemento aqui. Há uma tabela aqui, um gráfico que nos ajuda a perceber isso. Olha só. Em 1990, 3 grandes empresas de Detroit arrecadaram no mercado 36 bilhões de dólares. Empregados, 1,2 milhões de empregados. Exato. 2014, 3 maiores do Vale do Silício. Um momento. Sim. É bom que vou te convidar Sim. a contextualizar, Sim. ou seja, a trazer em miúdos Sim. O que é o Vale do Silício, que é novidade para Sim, muita sim. gente. O Vale do Silício é basicamente um lugar nos Estados Unidos da América onde se encontram as maiores empresas de tecnologia. Exatamente. Eu acho que esse é, Sim, é o essencial. Sim. Em 2014, 3 maiores empresas do Vale do Silício, olha o que eles arrecadaram: 247 bilhões. Isso é velocidade e impacto da mudança. Sim. Quer dizer, mudança sai, né, da manufaturação para maquinaria, para softwares. Veja agora, empregos, 137 mil. Eu te pergunto, houve um aumento de emprego, houve uma diminuição drástica de emprego? Diminuição drástica de emprego. Mas agora, Isso aí, mano. Isso aí, meu. ainda na questão do mercado, por exemplo, que é uma questão que... E temos aqui as profissões que estão propensas a... Exato, né? depois também vamos pegar Yeah. nisso. Tipo, esse indivíduo que hoje é empregado, por Sim. exemplo, ele no passado Sim. teve que se reinventar e adaptar-se Sim. para hoje ele ser um indivíduo empregado, Ok. certo? Boa. Esse processo... Parece que quando você fala de adaptação, parece que estamos aqui a falar de Darwin, né? Isso parece Na verdade- umas ideias na verdade, darwinistas. Sim, na verdade tem um eco, né? Tem A questão sim. do Concordo coisa plenamente, tem. do coisa da adaptação. Da adaptação, yeah. Mas o que eu queria trazer é sobre essa questão, acho que já me percebeste até, Sim. da adaptação do próprio homem ao novo desafio, porque a gente vai perder sempre em algum lado e ganhar num outro lado. Eu posso dizer que há mais perca. Infelizmente, Yeah. né? A gente depois, obviamente, que temos que colocar coisa na balança. Sim. Eu vou pegar já na fala que me das, mas o meu comentário até se calhar vai ser um bocadinho mais pesado do que o teu. Eu costumo dizer assim que o perigo até da quarta revolução nem é o desemprego. Ok. É o mínimo que a Ok. gente pode falar. Ok. Porque, na verdade, o grande perigo
E eu aqui vou convidar o pessoal a ler o livro do José Rodrigues dos Santos, o Imortal. É um livro extremamente importante, muito bom para se analisar essas questões que a gente está aqui a discutir. Na verdade, a Revolução 4.0 é a transição do carbono para o silício. Tá? Ou seja, é a mortandade do que nós conhecemos como vida para um novo elemento. Tanto mais que as linguagens, e falaste da revolução dos bichos, há um novo tipo de linguagem. Por exemplo, hoje em dia, a gente já discute o que é realidade, o que é virtual, por exemplo. A gente vai discutindo nesses termos. E eu costumo dizer, o homem terá que se adaptar, sim. Mas desculpa só lhe cortar. Mas essa é assim. Quanto mais a tecnologia avança, mais dificuldade o homem tem em se adaptar. Sabe o que é que vai acontecer? O próprio homem vai colapsar. Não, daí o homem vai colapsar. Daí é que eu estava a dizer que a questão do emprego, que muita gente fala, até o mínimo. Sim. Porque a nossa espécie periga. Vamos chegar lá. A nossa espécie periga. Vamos chegar lá. Tanto mais que eu posso citar aqui um outro autor, que é o Yuval Harari, extremamente importante, um dos maiores pensadores da atualidade. Ele também vai trazer essa problemática, ele vai chamar isso a geração pós-trabalho. Irônico é que hoje a gente procura emprego, é pago, né? Para trabalhar. E na geração pós-emprego a gente vai ser pago para ficar em casa. Né? Isso aí que ele defende. Mas eu acho que temos mais um comentário aí da Sayó. Podemos ler. E depois passamos para isso. Agora eu queria também que falar, depois de ler o comentário da Sayonara. Vamos ter que ter parte 2. Exatamente, são insights. A gente vai considerar. Com certeza. Então vou ler o comentário da Sayonara, depois vamos falar, até já falamos um bocadinho sobre a pergunta a afirmação do Kim, na verdade não foi uma pergunta, né? Ele diz que a tecnologia vai avançar, mas o homem nunca será substituído. Até já pegamos assim algum... Isso é discutível. Então mano, essa tua fala, assim, eu entendo com que espírito ele coloca isso, claro, mas é mesmo discutível. Conforme a coisa está a se tomar, mano, viste a imagem, uma vez eu partilhei uma imagem contigo, uma imagem da Capela Sistina uma imagem de Miguel Ângelo, da Capela Sistina, onde tem Deus, né? E o ser humano, né? E eu partilhei contigo uma imagem onde tem o ser humano, né? E parece que uma mão de um robô, né? Juntos se conectando, né? Isso indica o quê? O Carl Schwab, na última conferência do Fórum Econômico Mundial, disse assim: o que mais importa agora é humanizar as máquinas. E vamos chegar já nesse ponto. Deixa eu pegar aqui, vamos lá ver o que a Sayonara diz aqui. Sou muito suspeita. Abre aspas, Sayonara falar. Eu sou muito suspeita para falar desse assunto porque não trabalho sem simuladores. Na verdade, o evoluir dos métodos da projeção arquitetônica salvaguarda a saúde dos arquitetos, reduz um monte de problemas de saúde. Falo como uma arquiteta que já projetou sem e com tecnologia. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Sayonara. Pode fazer, ela vai ver. A questão que eu queria fazer é o que ela prefere. Agora, calma aí. Os níveis de criatividade em produzir com tecnologia ou sem, né? Acho que ela vai. Como é que ela se sente em trabalhar com tecnologia e sem tecnologia? Onde é que ela se expressa mais? Vamos lá. Depois tem mais um comentário aqui dela. Acredito que o real problema é a desigualdade a nível de informação e dinâmica a nível local. Esse é o comentário dela. Aqui, vamos lá. Acho que ficamos por aqui. De momento esses são os comentários que nós temos. Esses são os comentários que nós temos. Então, a pergunta é a seguinte, Sayonara, se tiveres aí mais uma vez, né? Estás a participar a nível de escrita, podes colocar a pergunta do meu, que é onde é que ela sente melhor, né?
assim, onde é que ela sente melhor a sua criatividade? Se é usando tecnologia ou se é usando o software, né? Os algoritmos ou assim, né? De forma normal, de forma livre. Na verdade, o que eu quero dizer, ela disse que usa muitos simuladores. Muitos simuladores, né? Onde é que ela se sente melhor como artista, como arquiteta? Estamos a fazer, na verdade, uma análise de um teaser do documentário, quer dizer, um trecho, né? Do sim. documentário do Fórum Econômico Mundial. É mesmo assim conforme o Fórum Econômico Mundial começa. O documentário começa assim. Nós estamos nos perguntando o que está acontecendo com o mundo. Tudo está mudando. Tipo Nietzsche. Exatamente. Então a discussão do livro surge por aí e ela vai dando muitos insights sobre algumas coisas que vão acontecendo já à volta do mundo, né? A questão da inteligência artificial 4.0, tá? E depois dessa transformação, por exemplo, o Yuval Harari vai colocar uma pergunta assim, que eu quero que também depois comentes. Ele vai dizer assim: se um homem plantar uma árvore e ela der frutos, nós vamos falar que aquela fruta é natural. Mas se o homem produzir um tipo de tecnologia, a gente não vai chamar aquilo de natural. Qual é a diferença entre uma e outra? Depois coloca assim: o que é que a gente chama de natural e o que é que a gente chama de artificial? Se até o que é artificial, ela tem que estar dentro de uma realidade para a gente chamar de artificial. Não sei se percebes aqui a jogada toda que ele faz, né? Que o Yuval Harari faz. Então, a gente, é aquilo que nós estávamos a dizer há pouco tempo. Olha, lembrei até agora de uma música da Daniela, se não me engano, Daniela Araújo e o Leonardo. Não, é a dos. Essa é a categoria biológica da quarta revolução industrial. Acho que vamos falar na próxima ocasião. Exatamente. Sim. Quantos indivíduos geneticamente modificados existem? Milhões, por exemplo. Esses também vão criar um grupo revolucionário. Tá? E depois, quando eles criarem um grupo revolucionário, vão discutir os seus direitos. Isso é a revolução dos bichos. E quando eles discutirem os seus direitos, por exemplo, nós, que é desprezível, é fraco. E você já tem isso bem claro nos filmes de Hollywood, né? Você já tem isso nos filmes de Hollywood, que é uma nave espacial, né? Uma nave espacial com seres extraterrestres. Não estou a falar seres extraterrestres, que aqueles bem feitos. Não, seres mesmo, né? Eles olham para os seres humanos, vocês são muito fracos, são vulneráveis. Tá? Então, exatamente. Essa ideia de apresentar o ser humano como uma criatura fraca, você já tem ela bem enraizada nesses filmes que estamos aqui a colocar. E olha só, segundo o que nós acabamos de ler, o último parágrafo diz assim: dentro da nossa própria cabeça está um aglomerado mais complexo de matéria do universo conhecido. Você pode se perguntar, vamos nos tornar super-humanos? Essa questão de se tornar super-humanos não vai passar só pelas máquinas, pela evolução do software. Essa questão do ser humano ser exaltado dessa forma é uma questão ideológica. Você já tem isso há muito tempo. Gênesis capítulo 11, por exemplo, Nimrod já fala isso. Vamos construir uma torre, né? Vamos fazer de nós uma grande nação. Essa ideia da exaltação da pessoa humana não é só uma questão de avanço de tecnologia, é uma questão ideológica. A questão é mesmo essa, não vai passar só pelas máquinas. Assim, há um programa bem concebido, isso não é teoria da conspiração, mas também acredita quem quiser, né? Há um projeto previamente bem concebido. Se não for alcançado pelas máquinas, estás a ver? Se não for alcançado pelas máquinas, vai ser alcançado por ideologias. Ok. Vou ler aqui o comentário do Eremita Andante.
a Esse bombardear. eremita, depois temos que discutir com ele esse nome é muito estranho. Tem lá, Vamos lá, a ideia sujeito, Sujeito objeto. Ele tem razão de ser eremita. Os eremitas não andavam. Eles ficavam lá no deserto, no silêncio. Exatamente, eram indivíduos Isolados. Da Mas ele é realidade. andante, então isso é bom. A ideia sujeito, objeto, tem alguma relação com estas evoluções? Se não, por quê? Ah, não, amigo, que pergunta. Pegando a fala do endividamento, tal como diz o meu, entendo que é também uma das formas de colonização em função do oferecido, acho que era isso, mas aqui está do oferecido, o dom da dívida interna que é oferecida e temos como fim a bênção da dependência. Claro, você Vou pegar mais um comentário aqui. Não sei como é que a gente decidiu encostar aqui. Já estamos a 5 minutos, falta 5 minutos 5 apenas. minutos, né? Vamos lá. Na verdade, por estranho que pareça, a criatividade literalmente transcendente, abre aspas, sei, não? Yeah. Literalmente transcendente o papel. Com isso quero dizer que me sinto muito mais à vontade projetando com os simuladores, porque neles, depois de imaginar e esboçar, posso criar um render com textura e tons exatamente como eu apenas havia imaginado. Ok. Resumidamente, pela minha saúde e profissionalismo, eu prefiro projetar com simuladores. Essa é a pergunta que está lá na primeira live, então ela responde aqui. Ok. Então é isso, meu. Pegas nessas falas, faz um resumo. Acho que ficamos apenas na categoria física, né? Não tocamos na categoria digital nem biológica. Pense eu na categoria biológica, onde a coisa vai realmente aquecer. Mas eu queria só fazer um comentário quanto a fala aí do eremita andante, né? Onde ele fala quanto à questão da comunicação entre sujeito, né? Objeto, né? Isso aqui é um princípio da alta crítica, né? Um princípio da escola de Frankfurt, da alta crítica, onde Habermas afirma isso, né? Que na verdade a comunicação não deve ser feita entre sujeito e objeto, mas tem de ser entre sujeito e sujeito, né? Porque o que eu falo, o Peter está ouvindo, está fazendo a sua análise, tem as suas opiniões, as suas posições. Mas se colocarmos a questão do Cirilo no âmbito da quarta revolução industrial, então a comunicação vai ser mesmo sujeito-objeto. Como está sendo. Mas só que depois vai transcender para objeto-objeto. Sim. Para não falar que o próprio ser humano já está se tornando cada vez mais objeto. E se querem saber como é que isso, Sim. se o pessoal quer saber como é que está a ser feito essa transição, A linha é essa. essa transição, Era sujeito-sujeito. faltam Agora duas categorias. Faltam duas categorias, sim. Quais? A digital e a biológica. Dentro dessas duas que faltam, acredito que a gente vai tocar nesses pontos. Yeah. Então, por essa, nós convidamos o pessoal a aderir à próxima live, ainda não tem data, né? Sim. Mas de certeza a gente vai anunciar. Muito obrigado para quem esteve do outro lado, né? Estou já aqui a me chutar, depois vou passar para o meu. Muito obrigado pela paciência, para quem esteve do outro lado. E tem muitos pontos, obviamente, que nós deixamos aberto. Praticamente a gente só trouxe insights. Trouxe insight daquilo que é. Insight daquilo que é. Mas é claro que dentro desse insight há quem já começou a perceber alguma coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Até eu gosto muito do filme Matrix. Ok. É muito aliado a isso. Olha, quando falamos da dimensão da categoria biológica, vamos falar também de Matrix, não só Matrix como A Ilha, né? Aquele filme de 2005. Tem tudo a ver com a quarta revolução industrial. 2005, atenção. O Matrix é de 2000? Matrix é de 2000. Matrix é de 2000. Começa mesmo em 2000. Ou 1999, Matrix. Então, assim sendo, vou convidar a Sayonara que escreva aí nos comentários também, até seja as suas considerações em função daquilo que a gente falou. Assim sendo, enquanto ela escreve, vou deixar aqui o meu com a vontade para tecer mais algumas opiniões, depois nos despedimos e vamos com promessa de regressar, né? Sim.
Então, meu, que contigo enquanto eu espero a fala da Sayonara. Não, na verdade eu agradecer, né, profundamente pelo convite que o Mano Peter formulou a nós. Caminhos Cruzados, né? Exatamente, Caminhos Cruzados, saúde. E aí agradecer a todos. Eu sou o Prof. Melk, estou também no Facebook. Melquisedeque José dos Santos é o meu nome. E aí Prof. Melk é a minha marca. E estamos aí com conteúdos bastante interessantes. Esse é um conteúdo que também entendemos, né, vir aqui partilhar com Caminhos Cruzados, e logo estaremos aqui de volta para falarmos do resto que ficou. Então, saudações a todos, fiquem bem e estamos juntos aí. Deixa lá. Já lemos, na verdade, estranho que pareça. Pela próxima estarei aí, não vão conseguir me barrar de novo. Ninguém te barrou tomate. Mas amei muito a live com pessoas que estudam. É o meu. Não, Todas que estão falando do meu. Peter também. Qual Peter? Você. Não estudem, velho. Isso é para vocês. Só estou aqui como um indivíduo. Yeah. A fazer as perguntas, o intermediário. Intermediário. Aqui como intermediário. Para família, próxima live vamos aqui criar condições para estarmos os três, né? Acho que vai ser melhor. Né? Acho que a Sayonara já estará conosco, né? Vivo, né? Vamos Vamos aguardar.